A paz do Senhor. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Ele é maravilhoso. Então, vamos partilhar da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Levítico, capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 até o verso 13. Amém? Como sempre dizemos, fique à vontade, se você quiser permanecer sentado, permaneça. Se quiser se colocar de pé também, pode se colocar de pé. Empreste os minutos da sua atenção, os seus ouvidos, para nós estarmos atentos, às palavras, os versos que nós leremos nessa noite. Diz assim, irmãos, a Bíblia Sagrada: O Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimado ou queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá roupas de linho e calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deverá ou não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Verso 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deverá ser apagado. Ou, como deve estar na Bíblia dos irmãos aí, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. É isso que está no verso 13, hein, irmãos? Amém? Então tá bom, deixe sua Bíblia de lado. Se você quiser deixar ela aberta, pode deixar, nós vamos ler mais alguns versículos, mas antes eu quero te convidar a nós orarmos juntos ao Senhor, consagrar Ele o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós te damos graça, Pai, nessa noite. Celebramos, Senhor Deus, o Teu nome e queremos, Pai querido e amado, neste momento, na Tua presença, entregar a Ti, Pai, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, Pai. Deus querido, queremos pedir a intervenção do Senhor, o mover do Senhor sobre cada um de nós e de uma maneira, Pai, sobrenatural, Pai querido e amado, preencha cada lacuna do nosso coração com a Tua palavra. Eu sei, Deus, que as minhas palavras podem chegar até os ouvidos, mas as palavras do Senhor podem chegar ao profundo de cada coração e de cada alma. Que hoje, Pai querido e amado, seja uma noite para nós sermos cheios do Teu Espírito Santo, renovados pelo Teu poder, cheios da Tua graça, Pai, que o Senhor possa falar com cada um de nós, Pai, e nesta noite encher-nos da Tua palavra, tornar-nos, Pai querido, abastecidos daquilo que nos sustenta. É nossa oração, Pai querido e amado, e por ela nós já Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Tome o seu assento, fique bem à vontade, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos falar sobre alguns assuntos, tratar alguns minutos sobre esse tema que dá para... Os irmãos conseguem ler ali, mesmo com a luz acesa? Sim, irmãos? O que está escrito lá? O fogo arderá continuamente no altar. Isso, irmãos, é o repetir do verso 13 que a gente acabou de ler. O fogo deverá arder continuamente sobre o altar. Pois bem, esse contexto, irmãos, que nós lemos aqui, esse altar que o texto está mencionando, ele está fazendo uma alusão ao altar do sacrifício, lá do tabernáculo. Lembra que na ceia desse mês nós falamos sobre o tabernáculo? Aquele primeiro altar que, quando se entrava no pátio externo, ali tinha um grande altar onde eram apresentados os sacrifícios. Era daquele altar que estava falando a palavra. O que acontece? Deus havia dado uma série de instruções para Moisés, quando ele estava no alto do monte, a respeito da construção do tabernáculo. E quando Deus dá essas orientações para Moisés, para construir o tabernáculo, ele não apenas fala da construção do tabernáculo como estrutura, mas ele também fala de como deveriam ser os objetos do tabernáculo. Por exemplo, aqui na igreja nós temos a planta estrutural do imóvel, as medidas
a altura das colunas, os baldrames, tem tudo ali anotado na planta. Mas não há nenhuma alusão ou menção de como deveriam ser os utensílios. Olha, o púlpito deve ser dessa forma, a cadeira tem que ser dessa maneira, ou a bateria tem que ser desse outro jeito. Não, não tem. Né? Nós temos essa liberdade. Mas quando Deus deu para Moisés as instruções do tabernáculo, Ele não deixou uma margem de criatividade para Moisés. Ele disse, olha, o tabernáculo vai ser assim, desse jeito, desta forma, nessa medida. Tá bom, Senhor, está pronto o pátio externo, está pronto a tenda, onde tem o lugar santo e o lugar santo dos santos. E agora? Não está pronto. Porque nesses espaços você também vai colocar móveis. E ele não só descreve os móveis, mas descreve também as características de cada um desses móveis. Foi o que nós vimos. Ele descreveu o altar de sacrifícios, descreveu a pia de bronze, logo depois do santo, de entrar no lugar santo, de um lado tinha a mesa de ouro puro com os pães da proposição, os pães sem fermento. Do outro lado tinha o candelabro, ou a menorá, aquele castiçal, que também deveria estar lá dentro. E Deus falou assim, de ouro puro, numa só peça, não quero emenda. Ele também falou assim, olha, na frente ali vai ter o altar do incenso, aí você vai colocar um véu que vai separar o lugar santo do lugar santo dos santos, ou santíssimo. E lá dentro vai ter a arca da aliança, que vai ser desse jeito, vai ter os querubins. Então Deus deu todas as instruções. E dentre esses móveis que Deus instruiu que Moisés fizesse, estava também o altar do sacrifício. E Deus disse a respeito do altar, não apenas o seu nome, não apenas as suas medidas, mas também disse a maneira como ele deveria ser utilizado. E esse texto que nós lemos está falando do início da utilização do altar do sacrifício. Então Deus começa a falar para Arão, através de Moisés, falou assim, olha Moisés, fala para Arão e os seus filhos, que o altar do sacrifício deve ser utilizado todos os dias, pela manhã, pela tarde. Fala Moisés para Arão e os seus filhos, que eles devem colocar o sacrifício no finalzinho do dia, para poder ficar queimando sobre as brasas até no outro dia pela manhã. Fala Moisés para Arão e para os seus filhos, que quando eles forem fazer o uso do altar do sacrifício, eles precisam estar de vestes de linho, o calção de linho, o turbante de linho. Fala com eles que eles precisam tirar as cinzas. Fala com eles que eles precisam buscar a lenha. E aí o texto que nós lemos, ele termina fazendo olha, e faz questão, Moisés, de frisar para eles, que o fogo que está lá no altar não pode ser apagado. O fogo que está no altar deve arder continuamente, dia após dia, noite após noite, semana após semana, mês após mês. Foi a orientação que Deus deu para eles. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra do Senhor, e nós citamos isso alguns domingos, nós vamos ver que o Deus de toda a terra, como diz a palavra, que nem mesmo o céu dos céus o contém, escolheu se fazer habitante entre a humanidade. Desde quando o povo estava acampado em tendas, e ele dá a ordem para Moisés, olha Moisés, construa um tabernáculo para mim, construa uma tenda, porque eu vou habitar no meio deles, vou tabernacular com eles. Então Deus habitou no tabernáculo. Quando terminou o tempo do tabernáculo, Deus passa a habitar no templo de Salomão. Lembra do templo de Salomão? Pois bem, e depois que o templo é destruído, Deus agora habita onde, irmãos? Onde é a habitação do Senhor? Dentro de cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o Deus que um dia habitou numa tenda, depois habitou no templo, agora Ele habita num templo que não é feito por mãos de homens, o meu e o seu coração. Nós somos o templo do Espírito Santo, como diz a palavra. O Espírito Santo habita dentro de você, como diz a canção, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Nós somos a habitação do Senhor. Agora vamos olhar para o tabernáculo. O tabernáculo tinha um altar, irmão, sim ou não? Sim. E o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. O templo tinha um altar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, é a mesma coisa. E o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Nós temos um altar? Sim. Vem Espírito de Deus, não é assim? Vem Espírito de Deus, no meu coração. Nós também temos um altar.
e o fogo deverá arder sobre o altar. Dia após dia, noite após noite, o fogo deverá arder continuamente sobre o altar. E aí, irmãos, como diria a música de ontem, quão paradoxal é falar de fogo ardendo num calor de Moriaé. Não é terrível? Pois é, irmãos. A gente precisa olhar para a palavra e tirar dela as realidades para a nossa realidade. Por quê, pastor Vitor? Porque a gente não vai pegar um fogo de acender com isqueiro, um fogo de lenha literal, um fogo de brasa literal, para poder queimar dentro do nosso coração. Mas os mesmos princípios que a palavra trouxe lá atrás, nós podemos trazer para a nossa vida no dia de hoje. Porque se ele disse para o tabernáculo, olha, o altar não pode ter o fogo apagado. Se ele disse para o templo, olha, o altar não pode ter o fogo apagado. Por que quando ele olhasse para o templo do nosso coração, da nossa vida, ele falou assim, não, esse altar aí pode deixar o fogo apagar que está tranquilo. Não, a realidade permaneça a mesma. Dentro de cada coração, irmãos, tem um altar, um lugar destinado para o Senhor. E nesse altar, o fogo precisa arder continuamente. Qual que é o problema? Quando nós estamos lá num churrasco e o fogo começa a alastrar demais, que a gente pega uma garrafinha d'água e joga assim, para poder amenizar o fogo? Porque quando o fogo começa a alastrar demais, se quem estiver lidando com ele não tiver habilidade para lidar com ele, ele vai permitir que outros fatores apaguem, extinguam o fogo. Pode fazer uma análise, irmão, se a gente começa a vibrar demais na presença do Senhor, buscar demais, participar demais das coisas, a gente começa a sofrer um monte de embate. Sofre ou não sofre? Perseguições, comentários das pessoas, lutas que vêm na nossa vida. Por quê? Porque o fogo está crescendo. E aquele fogo que cresce começa a incomodar. Então quem está perto começa a jogar uma água, jogar uma brasa, jogar uma poeirinha, tentar fazer alguma forma, abafar o fogo, para que o fogo não cresça. Agora, se nós olharmos para a palavra e entendemos que o fogo deve arder continuamente sobre o altar, é importante nós observarmos então quais eram os princípios que Deus trouxe para aquele dia, para aquela instrução, para que a gente também possa aplicar a nossa vida em pleno ano de 2025, quase 2026. Quais são as realidades que estavam presentes lá que nós podemos trazer para a nossa vida? Qual a importância do fogo para um altar? Qual a importância do fogo para a tenda? Qual a importância do fogo para o tabernáculo? Qual a importância do fogo para a nossa vida como cristão? Irmãos, o fogo, embora a gente tenha brincado a respeito do calor de Moriaé, que é quente, que vai gerar um incômodo, o fogo ele serve para purificar o ouro, o fogo ele serve para poder produzir luz, serve ou não serve? Você acende uma vela, um fósforo? Sim. O fogo ele serve para produzir calor, ainda que hoje a gente, não quero isso pelo amor de Deus. O fogo é bom para produzir calor. Agora, ao mesmo tempo que o fogo traz benefícios como purificar o ouro, traz benefícios como iluminar onde está escuro, traz benefícios como trazer um conforto, um calor confortável, o fogo também traz outras características tão indispensáveis quanto a nossa vida. Porque o fogo queima as impurezas, amém ou não amém? O fogo elimina aquilo que não presta. O fogo impede que animais peçonhentos cheguem perto, sim ou não? Então o fogo ele tem muitos benefícios para a nossa vida. Alguns benefícios são gostosinhos, se é que os irmãos me entendem. Ai, está tão quentinho nesse foguinho. Sabe, igual a gente vê em filme? Mas esse mesmo fogo que traz benefícios, traz também grandes responsabilidades. Por quê? Porque se a gente não vigiar no fogo, a gente queima. E não é um queimar de impurezas, é queimar de queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Por quê? Porque se a gente entrar no fogo inadvertidamente, o fogo causa mais prejuízo do que benefício, concorda? Então a gente precisa observar os lugares que a gente está entrando no Senhor. E o que eu digo com isso, irmãos? Não sei se você já reparou, quando entra alguém na igreja num dia e no outro dia ela quer abraçar tudo que a igreja tem, quer fazer parte do louvor, da cozinha, da cantina, da mídia, do dizimista, do pregação, do ficar na porta. Quanto tempo que ela sustenta isso, irmãos? Pouquíssimo tempo, porque entrou no fogo muito rápido, não se preparou para ele.
Irmãos, a gente pode levar 50 cadeiras dessa aqui lá para cima, mas se a gente levar com inteligência, se eu botar 50 cadeiras nas minhas costas, eu não vou levar, eu vou me machucar antes de eu chegar com elas lá em cima. Então tem que ter sabedoria para lidar com fogo. Então, quando a gente olha para a palavra, tem alguns pontos que nós precisamos entender. O fogo, de um lado, ele traz conforto, traz limpeza, ele traz o calor, traz a luz. Do outro lado, ele queima as impurezas, ele elimina aquilo que não presta, ele afasta os insetos. E quando a gente junta essas duas faces, a gente acha esse equilíbrio, o fogo também se torna sinônimo de autoridade e poder. Já viu as irmãs do sapatinho de fogo? Também é sinônimo de autoridade e poder. Então, irmãos, o fogo ele é indiscutivelmente bom e necessário para todos nós que temos um altar no coração. Se você é um genuíno cristão, uma cristã, você precisa ter um altar no seu coração. E se você tem um altar no seu coração, o fogo deve arder continuamente nesse altar. Então, irmãos, eu quero partilhar da parte do Senhor algumas coisas para a nossa reflexão. Hoje, irmãos, é o último domingo de 2025, amém? Pelo menos no meu calendário é esse. Então, nós escolhemos hoje, irmãos, trazer essa mensagem. Falar sobre um fogo que deve arder continuamente no altar. E por que nós escolhemos isso? Porque nós estamos transicionando do ano de 2025 para o ano de 2000 Irmãos, qual foi o tema que nós trabalhamos na igreja durante 2025? Qual foi a certeza que nós buscamos trazer para a nossa vida? Que Jesus vem, é uma certeza, uma convicção. Não é um dia assim, talvez, quem sabe, não. Ele vem, é uma certeza que a gente tem. E aí tem um com quê, por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vem cá, Edson, você que está mais um. Fica aqui, ó, fica aqui bonitinho para a câmera te pegar. Meu celular, pode jogar para você? Pode ou não pode? Faz a mãozinha. Ó, repara a mãozinha do Edson, tá vendo? Tá preparado mesmo, irmão? Olha, rapaz, nem acabei de pagar esse trem não, hein? Pode mesmo? E aí, irmão, joga ou não joga? Que é isso, irmão? Vamos. Vamos. Vai lá, vai, capricha nessa mão, hein, cara. 1, 2. Eu tô na dúvida, irmão, se eu jogo ou se eu não jogo. Vou fazer assim, ó. Obrigado, irmão. O Edson é irmão muito bom de teatro, irmãos. Obrigado, viu? Peraí, cá, você vai assim, ó. Pronto. Irmãos, não se trata de jogar ou não jogar o celular. O que eu queria que o Edson fizesse do outro lado era exatamente isso aqui, ó. A expectativa de quem sabia que algo viria para ele. Acontece que eu fiquei, joga ou não jogo? Vai ou não vai? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aos poucos essa expectativa começa assim. Não é assim que funciona? Porque aos poucos ele começa a desacreditar que de fato eu vou jogar para ele. E aí toda aquela espera, expectativa que ele tinha de que de fato eu iria arremessar, começa a... E é isso que nós precisamos trabalhar no nosso coração. Se nós falamos que Jesus vem e a gente está assim, corre para mim, Jesus, corre para mim, me dá um abraço, me dá um abraço. E o tempo vai passando, e os dias vão passando. A gente começou janeiro falando que ele vinha, já deu dezembro, ele não veio ainda. E como diria o apóstolo Pedro, nos últimos dias viram muitos escarnecedores zombando da promessa da sua vinda, perguntando onde é que está a promessa? Então, irmãos, essa certeza que nós trabalhamos o ano inteiro falando que Jesus vem, ela não pode ser perdida. E como que eu faço, pastor Vitor, para não perder, para não deixar a peteca cair, como diz o ditado? Como eu faço para não deixar essa convicção se esfriar no meu coração? Fazendo com que o fogo continue ardendo continuamente sobre o altar, ardendo todos os dias, todas as horas, todos os minutos, na convicção de que Jesus vem nos buscar. Então, irmãos, hoje de uma forma proposital, nós escolhemos falar sobre um altar que vai arder continuamente no altar,
porque esse é o tema do nosso ano de 2026. Um coração cujo fogo arde continuamente por aquilo que é de Deus, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus promete, por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus está alinhando. E é nesse trilho que nós precisamos andar, de ter um coração que continua desejoso e esperançoso pela promessa da vinda do nosso Senhor. E se em algum momento, irmãos, eu deixar de acreditar, se deixar que o fogo que um dia estava queimando, vibrando de certeza, de convicção, ele começar a se esfriar, eu estou perdendo a minha esperança naquilo que eu não poderia perder. Imagina, Edson, que eu ficasse aqui, vamos lá gente, dou-lhe uma, dou-lhe duas, e todo mundo naquela expectativa, então assim, dou-lhe 135, dou-lhe 136, eu assim, dou-lhe 5.470, já não tem que mais nem estender a mão. A questão, irmãos, é que a gente não sabe se vai ser dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ele vem, ou se vai ser dou-lhe 5.000, dou-lhe 6.000, e a gente precisa manter o fogo aceso sobre o nosso coração. Por quê, irmãos? Porque observe que não é acender o fogo no coração, é manter o fogo no coração. O que vocês acham que é mais difícil, irmãos? A gente acender ou a gente manter o fogo? Manter o fogo. Por isso a gente dá exemplo da pessoa que vem, começa a fazer tudo e tal, fala assim, cara, vai parar daqui a pouco. Porque diz a palavra, irmãos, que melhor é o fim do que o começo das coisas. Porque no fim vai chegar e falar assim, deixa eu ver se o fogo continua ardendo esse tempo todo. Ou se começou cheio de fogo e daqui a pouco acabou. Agora, irmãos, a espera que o Senhor traz para nós de um fogo que deve arder continuamente sobre o altar, não é uma espera passiva, não é uma espera de quem fica assim, sentadinho, falou assim, o fogo está ardendo, porque se eu só ficar assim, daqui a pouco o fogo vai apagar. Irmão, se eu ligar um gás de cozinha lá em casa, para não ter menos trabalho, e acender a trempe lá e deixar, daqui a pouco o gás vai acabar, vai ou não vai? Se eu não estiver usando um gás de cozinha, se eu estiver usando lenha, botei foguinho na lenha, se eu não nutrir o fogo, daqui a pouco o fogo vai? Então, se a palavra fala de um fogo que deve arder continuamente sobre o altar, quanto tempo deve durar o meu esforço, irmãos? Quanto tempo deve durar a minha preocupação, irmãos? Sempre. Até que dia? Até o dia que se cumpre aquela promessa que nós temos falado tanto tempo durante esse ano e que nós vamos continuar falando ainda. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando para nós nesses dias. Por quê? Porque lá atrás a ordem foi, o fogo deverá arder continuamente sobre o altar. E a ordem ou o convite, ele permanece sobre a nossa vida hoje. Repita assim comigo, o fogo não pode ser apagado. O fogo, como é que é? Repete aí comigo. Joia. Quando a gente fala, irmãos, que o fogo não pode ser apagado, a gente está falando de proibição ou de possibilidade? E aí? Proibição ou possibilidade? Quem acha que é proibição? Quem acha que é uma possibilidade? Vou dar um exemplo. Se eu botar uma placa aqui, proibido estacionar. Proibido estacionar. E o camarada chegar com o carro, ele consegue parar o carro aqui? Sim ou não? Sim. Então tem uma placa falando que ele não pode estacionar, mas ele consegue. Então essa placa aqui não é uma placa de impossibilidade, é uma placa de orientação, de proibição. Falou assim, Agora se eu falar assim, tem como eu pegar esse microfone? Esse microfone não pode passar por isso aqui. É uma coisa. Esse microfone não pode entrar dentro da caixinha. Irmãos, entenderam a diferença? Por quê? Quando a gente fala assim, o fogo não pode ser apagado. É uma coisa que fala assim, irmãos, a água não pode ser seca. É impossível, concorda? Então, quando eu estou falando que a água não pode ser seca, é porque é impossível a água ser seca. Agora, quando a palavra assim,
quando a palavra diz o fogo não pode ser apagado, não é que é impossível o fogo ser apagado. Os irmãos entenderam a diferença? Então quando eu falo assim, olha, o fogo não pode ser apagado, porque se eu não vigiar, irmãos, falam assim, eu estou tranquilo, cara, já que o fogo não pode ser apagado mesmo, posso entrar com ele na chuva, posso enfiar com ele dentro d'água, porque ele não pode ser apagado. Não, irmãos, não é nesse sentido. A orientação do Senhor é que nós não podemos incorrer nessa possibilidade, porque existe sim a possibilidade do fogo ser apagado. Então quando ela fala para nós que nós não podemos apagar o fogo, não é porque isso vai ser um dia impossível para nós, é porque existe a possibilidade, se nós não vigiarmos nela, a gente cai nesse engodo de Satanás. Então eu quero partilhar, irmãos, para nós caminharmos aqui para a reta final, alguns conselhos para a nossa vida. Por que a gente fez questão de trazer essa possibilidade de proibição ou possibilidade desse comentário? Porque a palavra diz, irmãos, que nós não podemos apagar o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, é possível eu apagar a pessoa do Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Mas é possível apagar ele na minha vida? Então esse apagar não está relacionado a ele, está relacionado a mim. Então quando a Bíblia diz assim, olha, o fogo deve arder continuamente, e esse fogo não pode ser apagado, não é por conta do fogo, mas é por conta do lugar que eu estou oferecendo para o fogo queimar. Se eu não oferecer um lugar para o fogo queimar, o fogo em si, irmãos, ele vai continuar ardendo, porque aqui tem vários corações, vários altares. Se eu não der espaço para o fogo queimar no meu coração, ele vai queimar no coração do pastor Jairo, do Jorge, do Geanderson, da Priscila, do Antônio, do Manel, ele vai queimar. Então ele falou assim, olha gente, não pode apagar o fogo não, hein? Porque se eu não vigiar, eu não dou para o fogo os nutrientes necessários. E aí, quero compartilhar com os irmãos algumas coisas. No mesmo texto que nós lemos, livro de Levítico, capítulo 6, versos 8 a 13, tem alguns detalhes que nós queremos destacar para a nossa reflexão nessa noite. Para aqueles que querem viver uma vida de um fogo que arde continuamente no coração, de um fogo que está o tempo todo queimando, purificando, iluminando, trazendo conforto, mas também refinando, afastando aquilo que não presta. Então eu quero trazer alguns detalhes. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender, que as instruções, irmãos, elas permanecem as mesmas para as nossas vidas. Porque Romanos 15:4 vai dizer que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. Então nós vamos aprender o que nós podemos e devemos fazer para que o fogo ele continue ardendo continuamente no nosso coração no ano de 2026. Pastor Vitor, e no ano de 2027 vai mudar? Muito provavelmente, irmãos, a gente vai mudar o tema, o trilho que nós vamos percorrer como igreja. Mas as certezas não mudam. Embora nós mudemos a temática, nós mudemos a tônica daquilo que nós estamos trabalhando, numa necessidade de nós mantermos os nossos olhos atentos e convictos para que o nosso fogo interno não se apague, isso não vai mudar o fato de que ele vem. Os irmãos entendem isso? Então ele vem e o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Quando chegar a hora de mudarmos para 2027, se Jesus não vier, nós vamos continuar falando que ele vem, que o fogo deve arder continuamente sobre o altar, e nós vamos bater em outra tecla que Deus vai nos dar lá. Então, já que nós vamos entrar em 2026 com essa temática, o que nós precisamos trazer para o nosso coração? Primeira coisa, irmãos, olha só o verso 10. Acompanhe aí comigo. Verso 10. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Amém? Está na sua Bíblia assim? Falando que ele deve colocar a veste de linho e o calção também de linho? Sim ou não, irmãos? Só o comecinho do verso 10. O que nós precisamos ter para ter um coração cujo fogo arde continuamente? Ter uma vida de sinceridade diante de Deus. Por que uma vida de sinceridade? Observe que as roupas de cima do sacerdote, as vestes, aquilo que era externo que as pessoas viam, era da mesma qualidade das roupas que estavam por. Então aquilo que estava por fora, que todo mundo via, era a mesma coisa que também estava por baixo, onde ninguém via.
tinha uma vida, um caráter que estava externo para todo mundo, mas tinha uma conduta interna, que mesmo que ninguém via, era a mesma que estava do lado de dentro e do lado de fora. Então, irmãos, para a gente ter um coração cujo fogo arde continuamente, a minha vida diante de Deus e diante das outras pessoas precisam ser a mesma. Eu não posso ter uma vida de crente dentro da igreja e uma vida de não crente fora da igreja. Eu não posso ter uma vida de alguém que é temente a Deus dentro da igreja, num ambiente que a gente chama de um lugar santo, na casa de Deus, e ter uma vida que aponta para outro lugar quando eu estou longe. Eu não posso ter um linguajar, um palavreado bom quando eu estou do lado do pastor Jairo, mas se eu estiver do lado do meu colega de trabalho que é um ímpio, que não tem temor a Deus, ou então que é de outra crença, eu falar qualquer coisa, porque talvez ele não vai me repreender, talvez ele não vai me recriminar. Então, irmãos, pode ser que existam lugares que ninguém veja a nossa roupa de baixo, mas elas precisam ser da mesma qualidade das roupas que estão por cima. Irmãos, vou fazer um comentário a respeito de homem, porque eu sou homem. Não precisa levantar a mão não, tá? Mas se tivesse algum de nós aqui hoje com a cueca furada, quem é que ia saber? Só a sua esposa, irmão, quando você chegar em casa. Faz sentido ou não faz sentido? Porque ninguém vê aquilo que está por baixo. Agora, se todos nós estivéssemos no quartel, onde tivesse aquela expressão, todo mundo de cueca agora, duvido que tu ia com a cueca furada. E por que não ia? Porque lá tu ia ser exposto. Lá aquilo que está por baixo ia aparecer para todo mundo. Então, irmãos, tomar cuidado para que aquilo que está por baixo, está interno, seja a mesma coisa que está externo, é fundamental para a gente ter um coração ardendo continuamente. Então, se 2026 você quer ter um coração com altar, o tempo todo em brasas, desejoso pelo Senhor, usufruindo dos benefícios que o fogo traz, mas também colhendo os resultados e se expondo a Ele para que Ele purifique, ter uma vida de santidade e de sinceridade diante de Deus é fundamental. Amém? Segundo ponto que eu queria trazer para os irmãos, ainda no verso 10, olha só: o sacerdote vestirá suas roupas de linho do holocausto, ou melhor, suas roupas de linho e os cações de linho por baixo. Sequência: retirará as cinzas que o fogo consumiu do altar e as colocará do lado do altar. Amém? Isso está na sua Bíblia? Então olha só, primeiro nós falamos sobre ter uma vida de sinceridade, de santidade diante de Deus. O interno é igual ao externo, o que está por baixo, onde ninguém vê, é igual aquilo que está por cima, onde todo mundo vê. Eu sou na presença de todos, mesmo que eu sou quando eu estou sozinho, onde não tem ninguém para me dessegurar. Agora, o segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos é que nós precisamos eliminar as cinzas do altar. Porque, irmãos, o que são as cinzas? As cinzas são o resultado de algo que já queimou. Mas cinzas não queima mais, concorda comigo? Cinzas não queima mais, cinzas só fica ali para atrapalhar aquilo que está querendo chegar para queimar. Você faz um churrasco na sua casa lá, tá aquela brasa bonita e tal, legal, mas depois que a brasa esfria, não fica um monte de cinza lá? Ainda que você reaproveite alguns pedacinhos de carvão, a parte que é cinza você tem que tirar, porque senão quando você for acender a brasa de novo para fazer churrasco, aquilo que um dia já queimou vai atrapalhar o que está queimando agora. Então o que mostra para nós, irmãos? Que nós precisamos eliminar as cinzas, para que tenha lugar para a lenha nova queimar e o fogo continuar ardendo. Imagina, irmãos, um fogo que deve arder continuamente. Se você nunca tirar cinzas, chega uma hora que não tem espaço para a lenha nova chegar. Qual a importância disso, pastor Vitor? É nós olharmos para a nossa vida, irmãos, e entendermos que tem coisas que já cumpriu o papel delas. Talvez a gente está aqui, dezembro chegando, a gente ainda está remoendo frustração que a gente viveu em janeiro, problema que a gente teve em fevereiro, angústia que a gente fez em março, e talvez nem seja desse ano, irmão, seja para trás, a gente está remoendo isso o tempo todo. E quando a gente fala de angústias, decepções, são coisas ruins, mas tem gente que também vive de cinzas de coisas boas. Quão bom era quando o Senhor falava conosco, lá pelos idos de 1973. Irmãos, Deus continua falando até hoje.
Mas se eu ficar amarrado nas velhas experiências, nas coisas que já aconteceu, que Deus já fez, irmãos, eu preciso limpar para ter espaço para lenha nova. Então quando Deus fala assim, todos os dias, cara, tire a cinza daquilo que já queimou, porque não vai queimar mais. Há um tempo atrás, quem é flamenguista vai lembrar, que flamenguista vivia muito de experiências passadas. Eu cansei de ouvir dos meus coleguinhas assim, sai fora, quem vive de museu, quem vive de passado é museu. Cansei de ouvir isso, irmãos. Embora não seja mais a realidade do time do Flamengo, para quem é flamenguista e está feliz, mas tem muitos times de futebol cujas glórias estão no passado. E aí ele vai jogar e fala assim, respeita essa camisa, isso aqui tem tradição. Tradição que viveu lá atrás, hoje está um fiasco. E eu estou dando exemplo do futebol, irmãos, mas pode ser qualquer coisa na nossa vida. Glórias que ficaram no passado servem de sustento, servem de lembrança, servem de lugares para nós trazermos a memória e nos trazer a esperança, mas não podem sustentar a nossa vida com o Senhor. Irmãos, estão entendendo? Irmãos, eu almocei hoje, mas se eu não almoçar amanhã eu vou ter fome. Eu almocei ontem, se eu não tivesse almoçado hoje eu já estaria com fome. Então nutrir, irmãos, todos os dias coisas novas para o fogo continuar ardendo é tão importante, mas também é tão importante eu tirar aquilo que vai atrapalhar o fogo de continuar ardendo. Agora, pastor Vitor, quem é que sabe o que está no altar? Não sei, irmãos. Cada um de nós não tem um coração, sim ou não? Cada um de nós não tem altar, então pode ser que as cinzas do meu altar sejam diferentes das cinzas do teu altar. Cada um de nós, irmãos, tem dentro do seu coração um tesouro. Sabia que você tem um tesouro no seu coração? Quem fala isso, pastor Vitor? Jesus. Seja o homem bom ou o homem mau, vai tirar coisas do seu bom tesouro ou do seu mau tesouro que está no seu coração. É do coração, irmãos, que vão proceder as palavras, as intenções, os desejos. Então, se o meu coração tiver coisas do passado, coisas que já queimaram, coisas que vão impedir a lenha nova de chegar, eu preciso tirá-las de lá. Então, primeira coisa, vida de sinceridade. Segunda coisa, eliminar as cinzas daquilo que já queimou. Terceira coisa que eu quero destacar para nós pensarmos aqui nesta noite, verso 12, diz assim: mantenha aceso o fogo sobre o altar, não deverá ser apagado, ou não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará sobre ele a lenha e arrumará o holocausto que queimará sobre ele com as gorduras das ofertas de comunhão. Amém? Está na sua Bíblia aí? O que isso traz para a nossa reflexão? Eu posso ter limpado, irmãos, todo lugar para o altar, colocado um monte de lenha nova, bonita, sequinha, até estalando, estão seca, o fogo vai até estalar. Se eu não colocar lenha nova nele, daqui a pouco essa lenha já acabou. Então, irmãos, se nós não nos preocuparmos em estar nutrindo a nossa vida cristã diante do Senhor, dia após dia, semana após semana, daqui a pouco acaba, irmãos. Você pode fazer uma análise na sua vida, quando às vezes você dá aquela vontade assim, nossa, me deu uma vontade de ler a Bíblia. Se você não for pegar a Bíblia para você ler rapidinho, vai passar. Nossa, me deu uma vontade de ligar para aquela pessoa, Deus deve ter alguma coisa para poder falar. Se você não pegar o celular e ligar, você vai esquecer. E assim é com vontade de ler a Bíblia, com vontade de mandar mensagem para alguém, com vontade de falar alguma coisa de Deus para alguém, com vontade de orar. Se você não fizer isso rápido, a vontade vai passar. Por quê? Porque é um fogo que veio, queimou, mas se você não nutrir ele, daqui a pouco vai embora. Então, irmãos, se nós queremos ter um coração cuja chama não se apaga, mas que arde continuamente, nós precisamos trazer lenha para o nosso coração. O que é a lenha? A lenha é o alimento do fogo, amém? Então você precisa trazer alimento para a sua vida espiritual, estando presente, participando, orando, lendo a palavra, estando na escola bíblica, vindo no culto de oração, participando do grupo de homens,
participando dos cultos na presença do Senhor, participando das atividades. Só na igreja, pastor Vitor? Não, irmãos, a igreja é só uma amostra da nossa vida como um todo, principalmente fora dela. Porque estatisticamente a gente passa mais tempo lá do que aqui. Estão lá também, buscando e trazendo lenha para o seu coração, para que todos os dias existam coisas para ser queimadas. Amém? E assim nós nutrimos o fogo. Último ponto que eu coloquei aqui para nós meditarmos. Verso 13. O fogo deverá arder continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmãos, eu não sei quem aqui já assistiu Largados e Pelados. Já assistiram uma vez? Largados e Pelados é um programa que tem TV a cabo, TV fechada, que a ideia é mais ou menos o seguinte: solta um homem e uma mulher num lugar deserto, uma ilha, uma floresta, num deserto, e fala largados porque eles ficam sozinhos e pelados porque eles ficam pelados mesmo. Fala assim, ó, sobrevive aí por 21 dias. Esse é o desafio. E aí, obviamente que ele é um programa de televisão, deve ter os ajustes, mas a ideia é que eles enfrentem a natureza, enfrentem o frio, enfrentem a falta de água, a falta de comida, os insetos e tantos outros desafios. Quando a gente passa a assistir com mais frequência, e a gente gostava de assistir lá em casa, a gente começa a perceber um padrão, principalmente porque quem vai para lá não é pessoa assim, não tem nada para fazer, vou passar 21 dias ali na selva. Não, geralmente já são sobrevivencialistas. Pessoal que gosta de sobreviver. Esse pessoal gosta de sobreviver. Já estão acostumados com aquilo, com o acampamento. Então eles chegam e falam assim, olha, a primeira coisa que nós precisamos fazer, né, ou as primeiras, não se vou saber exatamente a ordem, achar uma fonte de água é importante, construir um abrigo é importante, mas ter um fogo é fundamental. Porque não adianta eu achar água se eu não tiver um fogo para ferver a água. Não adianta eu ter um abrigo se o bicho vai estar chegando toda hora, então precisa ter fogo. E aí eles passam a se dedicar na construção, se é que a gente pode falar dessa forma, no conseguir fazer o fogo, com graveto, com pederneira. Fizemos o fogo, aleluia, graças a Deus, agora tem fogo. Ufa! E aí tem um outro problema. Eles precisam trabalhar para que o fogo continue aceso. Tem lugares que é muito úmido, tem lugares que não tem lenha, tem lugares que venta muito. E diversos episódios fica os dois concorrentes, os dois participantes, revezando. Ó, eu durmo agora e você toma conta do fogo. Depois eu durmo, agora você toma conta do fogo. Então, irmãos, o último ponto que eu quero deixar para a nossa meditação nessa noite, é a importância de nós mantermos a atenção e cuidados com o fogo. Porque eu posso encher o meu estoque de lenha essa semana, participei de tudo, li a Bíblia, orei, jejuei, visitei, dei palavra, cheio de lenha para o meu coração queimar. Eu não posso me descuidar, irmãos, porque tem lenha que queima muito rápido. Já viu isso? Você olha, nossa, tinha tanta lenha, mas já foi embora. Tem lenha que é mais grossa, mais robusta, que demora a queimar, mas queima também. Então, quando fala para a gente estar atento ao fogo, é para a gente estar o tempo todo olhando, fazendo uma autoanálise. Como é que está meu coração? Será que ele continua com o mesmo fogo? Com o mesmo desejo? Com a mesma vontade? Sabe por que, irmãos, ao longo de 2026 vão ter dias que você não vai ter vontade de vir na igreja? Você acredita nisso? Pode acontecer? Pode. Agora, se acontecer um dia, aconteceu outro também, aconteceu mais um, irmãos, já não tem fogo mais não. Então, se a gente não manter a atenção no fogo, irmãos, a chama pode ir acabando, apagando, ficando devagarzinho, e a gente não perceber a hora que ela vai embora. Por isso a palavra diz assim, olha, não entristeça o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. É muito triste, irmãos, nós olharmos para a história de um homem como Sansão, e um dia ele se levanta, vou fazer de novo, e diz a palavra assim, ele não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Como que ele não sabia, cara? Ele não sabia que o Espírito Santo tinha acabado de ir, não.
já tinha ido, ele nem percebeu, ele nem sabe quando é que ele foi. Então, irmãos, nós queremos ter um coração cujo altar está o tempo todo ardendo pelo Senhor. Nós precisamos ter esses cuidados. Nas próximas semanas, nós vamos ouvir várias mensagens nesse sentido, de trazer essa convicção para o nosso coração, trazer essa certeza para a nossa alma. O fogo deverá arder continuamente sobre o altar. Quanto tempo, pastor Vitor? Não sei. Se você for viver só até amanhã tá bom. Mas você não sabe. Então busca lenha para uma semana, busca lenha para um mês, busca lenha para 5 anos, busca lenha para 30 anos. De vez em quando você vai lá dar uma banadinha assim no fogo, para o fogo pegar mais, ficar mais forte. Mas vá nutrindo o fogo e o mover do Espírito Santo na sua vida. Aí, irmãos, eu termino fazendo a seguinte reflexão. O que é deixar o fogo arder no coração? O que é, irmãos? Porque, às vezes, irmãos, a gente como crente, a gente tem algumas coisas que são convicções prontas para nós. Assim, igual, lembra aqueles hinos antigos? Deixa o Espírito Santo te envolver. Já viu essa musiquinha? Deixa o Espírito Santo te envolver. Ou então, deixa queimar. Facilita não, você está muito velho, legal. Deixa queimar. E a gente canta e tá. Mas o que é deixar queimar? O fogo deverá arder continuamente. Uau, cara, que da hora. Mas o que é deixar um coração cujo fogo está ardendo continuamente? Irmãos, é viver uma vida simples diante de Deus. Simples. Quando a gente fala de colocar vestes de linho em cima e embaixo, é ser sincero no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas condutas, com seus irmãos de dentro da igreja, com aqueles que não são irmãos em fé, mas que estão fora da igreja. Sinceridade. Quando a gente fala de eliminar as cinzas, é de fato fazer uma análise na nossa vida e tirar aquilo que está atrapalhando a nossa vida e o nosso convívio com o Senhor. Talvez as cinzas sejam relacionamentos, talvez sejam objetos, talvez sejam fotos, documentos, lembranças que só está te atrapalhando. Mas em todos esses passos, ter uma vida simples diante de Deus. Irmãos, para quem nunca carregou lenha, não adianta você achar que vai chegar na floresta, vai catar um feixe desse tamanho não, que você não vai. É melhor tu dar viagem toda hora carregando um galinho, do que tentar ficar 5 horas lá cortando lenha que você não vai conseguir carregar. Então vai toda hora, busca um galinho, volta, bota no fogo. Ah, eu não consigo parar 5 horas e ler um livro inteiro da Bíblia. Tá, mas não deixa de carregar um galinho não, lê um capítulo, um versículo, canta um louvor, mas traga lenha para o fogo continuar ardendo. Amém?